Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio para você, telespectador, aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia e também através da TV Buritis, né, aqui de Itapurá. Obrigado pela companhia. É a cidade de Itapurá para o mundo, viu? Para todo o nosso Brasil que nos acompanha, você do Brasilzão que está nos assistindo, obrigado pela sua companhia. O programa dessa terça-feira, dia 16, está só começando a partir de agora, 1 hora de debate sobre o agronegócio. Nos destaques do programa de hoje, no último final de semana, no dia 12, aí na sexta-feira, teve um encontro, né? O primeiro congresso Prefeitos do Agro, que aconteceu na cidade de Sorriso, no estado de Mato Grosso, reuniu aí várias entidades do agronegócio, né? Aproximadamente, né? O evento aí estima 600 lideranças municipais, estaduais, nacionais. A gente vai conversar sobre esse assunto, conversar sobre quais foram os assuntos debatidos para a gente entender quais são as perspectivas do setor, né? Para todo o Brasil, para esses prefeitos, essas lideranças dessas cidades que levam o agronegócio Brasil afora. A gente fala também sobre o início da Feira Green Farm em Cuiabá a partir de amanhã. Um evento voltado aí para produtores rurais e você que quer também participar de rodadas de negócios, enfim, a gente vai falar um pouco sobre esse evento e o Agrodebate estará lá a partir de amanhã, então, portanto, o Agrodebate direto de Cuiabá, de uma das maiores feiras do agronegócio no estado de Mato Grosso, transmitindo aí as entrevistas com as lideranças políticas que aparecerem por lá, a expectativa de conversar com o governador do estado de Mato Grosso, entre outros deputados que já confirmaram presença também para a gente debater as pautas que envolvem o agronegócio. No programa de hoje também a gente fala sobre uma possível resposta dos Estados Unidos à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que na semana que vem o presidente Lula tem uma visita agendada aos Estados Unidos. Vamos lembrar que a gente já falou por aqui que os Estados Unidos planejam uma retaliação e há a expectativa de que esse anúncio possa ser feito na semana que vem com a visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Vamos debater sobre esses e outros assuntos. Para participar comigo aqui hoje está o seu Bianco, né? Seu Bianco, ele que é nosso analista de negócios por aqui, seja bem-vindo a mais um programa, seu Bianco. E eu acho que um dos pontos mais importantes do programa de hoje é o encontro, né, dos prefeitos do agro que aconteceu na cidade de Sorriso, na sexta-feira. E acho que foi o primeiro evento desse porte e que representa, eu acho, sempre a gente fica esperando lá de cima, os presidentes fazer alguma coisa. Agora os prefeitos do agronegócio tomaram essa iniciativa de se reunirem, que pode ser algo muito importante, hein? Seja bem-vindo. Boa noite, Jossan, e boa noite a todos que nos assistem. Que bom ouvir essas notícias que o agro está pulsando para o Brasil inteiro. A região do Centro-Oeste, a região do Mato Grosso conseguiram trazer e se reunir aí com o vice-presidente da República, com inúmeras autoridades, né? Então, só notícias boas. E também, parabéns para você, que amanhã você está fazendo, então, o seu programa está fazendo 1 ano, e você vai automaticamente na cidade de Cuiabá comemorar isso com muitas autoridades. Então, parabéns para você por essa ideia magnífica desse programa, da gente estar divulgando o agro e a cidade de Itapurá para todo o Brasil. Como diz um meme que rola na internet, taca-lhe pau nesse carinho, Marcos. Bora lá que o programa só está começando. Vamos debater o agronegócio? Bom, a gente já começa então falando desse congresso dos prefeitos do agro, que aconteceu na sexta-feira, dia 12, na cidade de Sorriso, no estado de Mato Grosso, que é a capital nacional do agronegócio, reconhecida por isso, maior produtora de soja do país, né? E sediou esse primeiro encontro dos prefeitos do agro. Também teve os prefeitos do agro mulheres, que é uma iniciativa da Prefeitura de Sorriso, reuniu mais de 600 lideranças municipais, estaduais e nacionais. A gente vai conversar com um dos prefeitos que esteve presente por lá e que representa a cidade de Itapurá, Álvaro Galvão, que esteve lá, nosso conterrâneo aqui. Álvaro,
Primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite e parabéns por estar representando Itapurá nesse evento que tinha autoridades do Brasil inteiro, né? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan, boa noite, Bianco. É uma satisfação, mais uma vez, poder participar desse programa que traz algo voltado ao agronegócio, que representa o nosso estado mato-grossense e todo o país. De fato, tivemos lá, para nós foi uma satisfação imensa poder participar, acompanhar esse primeiro programa, primeiro evento, melhor dizendo. Parabenizo aqui também a atitude do nosso colega prefeito Arley Fernandes, prefeito de Sorriso, capital do agronegócio, por conseguir concentrar tantas pessoas de poder político num único evento aqui no estado do Mato Grosso. Show de bola. Álvaro, para a gente entender, foram discutidas vários assuntos, né, que envolvem inovação, sustentabilidade, desenvolvimento, protagonismo do agro aí, né, em relação ao Brasilzão, políticas públicas, só para a gente entender assim, o que foi debatido, porque a gente falando de sustentabilidade, a gente está falando de um termo, né? Inovação, a gente também está falando de um termo, mas para a gente entender melhor, quais tipos de políticas que foram discutidas para que o agro pudesse, ou qual foi a intenção também, né, para desenvolver mais, para crescer mais, porque essa é uma iniciativa, como eu estava falando para o seu Bianco, a princípio a gente fica esperando do poder nacional, presidente, quais são as políticas da presidência, né, enfim, a nível nacional, que são dedicadas ao agronegócio. E eu acho que vocês estão levando isso para um outro patamar, trazendo direcionamento direto para as prefeituras, porque no final das contas são os prefeitos que estão vendo o que está acontecendo em cada um desses municípios, né? Eu acredito, como eu falei lá no início, acredito que foi muito assertivo essa tomada de decisão de fazer esse evento. E hoje nós podemos entender o que? O agronegócio ele vive por alguns fatores ímpares, né? Um aumento de produtividade, o Brasil bateu um recorde de mais de 350 milhões de toneladas de grão produzidos. O estado do Mato Grosso também batendo esses recordes que vem crescendo constantemente. Um exemplo que nós temos aí, na safra 19-20, nós tínhamos aproximadamente menos de 9 milhões de hectares produzidos no estado do Mato Grosso. Hoje, na safra 25-26, projeta-se mais de 13 milhões de hectares de área produzida no estado. Isso são fatores importantes que estão acontecendo, não só no estado do Mato Grosso, mas em todo o país. Aumento de produtividade, recorde de produção, mas também passando por alguns gargalos, e em especial o endividamento do produtor rural. Essa foi pauta também da discussão, uma taxa de juros acima do normal praticada, onde tira o poder de compra do produtor do agronegócio. Foi pautado isso através do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que também estava presente. Foi uma pauta que traz a preocupação. Hoje nós estamos produzindo com excelência, mas em contrapartida não está sobrando muitos recursos para o produtor. Isso nos preocupa e nos preocupa muito, né? Então, não só como produtor, mas também como um líder político da região. Então, isso foi uma pauta que foi discutido. Outra situação que foi trazida é a logística que o estado do Mato Grosso tem, por nós estarmos no centro-oeste, né? Bem no centro do país, nós temos algumas distâncias a ser percorridas para levar nossa produção. E com isso, precisamos urgentemente da melhoria dessas logísticas. Foi a pauta até do vice-presidente da República, fazendo um compromisso com as pessoas que lá estavam em viabilizar o grão. Então, isso muito nos alegrou com essa palavra do Alckmin, né, do vice-presidente, falando que vai pautar isso para que nós tenhamos, na região que nós estamos aqui hoje, uma melhor qualidade no nosso transporte e, sim, uma viabilidade econômica melhorada para os nossos produtores. Seu Bianco. Álvaro, nós sabemos, né, que o ministro Fávaro esteve nessa reunião e ele é o grupo do Fávaro, do nosso ministro, ele é uma pessoa que ele busca muito mercados, novos mercados, expansão de mercado. Hoje estamos sofrendo esse grande problema que é esse tarifaço, então nós aqui discutimos sempre que a gente precisa procurar novos mercados para esses produtos brasileiros. Talvez o Fávaro tenha comentado alguma coisa sobre isso lá, Álvaro?
Sim, comentou, e um exemplo claro, né? Nós como produtores rurais, o Brasil, que é um país exportador, recordista em produção, maior exportador de carne bovina, maior exportador de soja, de milho, suco de laranja, café, carne de frango. Então, isso nós temos uma gama muito grande de produtos que nós produzimos. E, de fato, a gente não pode ficar muito na mão de um ou dois fornecedores. E o Brasil vem trabalhando com isso, né? Então, os Estados Unidos lançou esse tarifaço, que para o estado do Mato Grosso não foi muito afetado, mas a gente entende que alguns estados que têm alguma produção específica, que têm um mercado próprio, esses estados foram mais atingidos. Mas a discussão se deu dessa forma, que o Brasil tem que trabalhar e, de uma certa forma, criar novos mercados. E esse é o objetivo que o governo federal tem que estar nos amparando. A gente citou muito forte essa situação aí, desses juros altíssimos, né? A gente volta a citar, foi pauta também do nosso ministro da Agricultura, falando que os recursos estão disponíveis e outras informações que nos passaram, mas a gente entende que a dificuldade de chegar nesse crédito foi muito complexa devido aos juros altíssimos que estamos passando. Então, dentro disso, o ministro está esperando que o Banco Central também, aproveitando essa pauta, que foi fala do ministro, né, falando que o governo está pleiteando que baixe esses juros, o Banco Central baixe, para que nós aqui na ponta consigamos, de fato, ter acesso a essas linhas de crédito mais moderadas, né, subsidiadas pelo governo, que não há quase subsídio para o médio e grande produtor, não há, e isso impacta muito forte na economia regional, que nós somos essencialmente agrícolas, né, e também numa esfera nacional, que o Brasil é um país de produção, em especial na área da agricultura. Álvaro, um problema que o agronegócio enfrenta é que a gente está aumentando a nossa produção, mas tem uma coisa que não está aumentando no mesmo ritmo, que é a armazenagem. A armazenagem é um problema que já é crônico, já não é de hoje. A gente tem enfrentado esse problema, parece que para o estado de Mato Grosso, um dos maiores produtores do Brasil, vem aí uma alternativa que não vai necessitar tanto da armazenagem, mas não que ela vai ficar... a gente vai precisar dela do mesmo jeito, que são as ferrovias. Eu queria saber se vocês chegaram a alguma conclusão em relação a essa questão logística, que seria a armazenagem e o transporte dos grãos, para que ele não fique a céu aberto por aí e o produtor correndo mais riscos ainda. Sim, essa também foi uma pauta que nós tivemos lá, e o governo do estado também foi muito feliz em falar, o nosso governador Mauro Mendes falou sobre a logística, né? Então, um governo que está investindo muito pesado nas logísticas dentro dos municípios, através das agroestradas, Itapurá já foram contempladas com algumas estradas, isso vem há alguns anos já trabalhando essas agroestradas, citando algumas também estradas estaduais, que Itapurá foi contemplado, e todo o estado. Então, a malha viária do estado do Mato Grosso, ela praticamente se tornou em andamento nos últimos 7 anos do governo Mauro Mendes. Então, aqui a gente parabeniza o governo por essa iniciativa, e uma iniciativa muito importante que vai melhorar a vida de milhares de mato-grossenses é a duplicação da 163. Essa foi uma pauta que o governo bateu, demonstrou o interesse dele e mostrou como está agindo. Então, nós estamos lá satisfeitos com a proatividade do governo do estado, né? Também foi citado aí o comprometimento do vice-presidente da República em viabilizar a Ferrogrão, né? É uma ferrovia que vai ligar o Pará, com isso melhora a nossa logística. Também lembrando que o estado do Mato Grosso tem mais 2 projetos de ferrovia, né? Que é a rodovia que vem de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, e também a rodovia de Goiás, que vem para Mato Grosso, chegando também em Lucas do Rio Verde, que é a FICO, né? São processos que demoram um pouco a ser atendido, mas a gente entende que o agronegócio está em foco. E o agronegócio em especial no estado do Mato Grosso e nessa nossa região tão famosa, que é a região da 163, que é acho que é a região uma das regiões mais prósperas do Brasil, e nós, felizmente, estamos próximo dela, vivendo esse momento ímpar, que é a produção, o aumento de produtividade, e cada dia batendo recordes acima de recordes. Então, de fato, nós temos uma produção e nós não temos um escoamento, é um problema. E nós não termos um armazenamento adequado, é outro problema. E isso tem que ser pautado em todos os momentos oportunos para que o produtor rural também
pense em armazenagem e os governos federais e estadual, de fato, pensem numa forma de transportar esse grão que é produzido com muito suor, com muito compromisso, e nós precisamos que isso melhore a nossa logística cada dia mais. Seu Bianco. Álvaro, eu só quero te dar os parabéns também a você e a todos os prefeitos ou quem teve essa ideia de principalmente trazer essas autoridades, porque elas vindo da nossa região, vendo o que é a nossa região, automaticamente fica gravado na memória deles, porque não fica só num discurso. Aí ferro-grão fica gravado tudo em qualquer logística. Eles podem ver aqui a quantidade de, principalmente nesse momento de milho, que tem aí em todos os armazéns, como o José falou, exatamente de armazenagem, mas em suma, armazenagem, logística, estradas, ferro-grão, hidrovias, talvez eles comentaram, ou pelo menos se fala muito pouco. Isso tudo só tem que se dar os parabéns ao prefeito de Sorriso e também retribuindo a você por vocês terem participado. Individualmente, para você e para nós aqui de Itapurá, o que é que você tem de novo aí? Eu vi alguma coisa que você tinha com o senador Wellington Fagundes, né? Para o nosso Itapurá aí. Temos novidades boas. Só pegando um gancho antes de sair dessa pauta, né, Bianco? Dizendo que o estado do Mato Grosso, pela primeira vez na história, ele superou a produtividade de milho, superou a produtividade de soja, né? O milho superou o soja na safra 24-25. E isso quer dizer o quê? Que a industrialização é um fator importante. Então, hoje nós produzimos mais de 55 milhões de toneladas no estado do Mato Grosso de milho e mais de 51 mil toneladas de soja. Com isso, a industrialização está vindo para o Mato Grosso. Um exemplo que nós temos aqui em Itapurá, que é a indústria de etanol, a REP, e também o governo do estado aproveitou o ensejo que estava na região e fez mais um lançamento de uma usina de etanol lá em Sinop. Então, quer dizer que o estado do Mato Grosso representa mais de 30% da produção nacional de grãos. Então, o agronegócio é muito forte. Com isso, existe um desenvolvimento muito forte. E esse desenvolvimento chega em todas as cidades, em especial do centro-oeste aqui do Mato Grosso. E aí, o Wellington Fagundes, nós estávamos aproveitando o gancho aqui, ele está nos falando que está fortalecendo uma parceria junto à IFMT para trazer para Itapurá um polo da IFMT. E isso traz o quê? Qualidade de vida para nós, para os nossos filhos, para os profissionais que precisam se capacitar, talvez trazendo a curto ou médio prazo uma universidade, alguns cursos de universidade para cá, cursos técnicos, também cursos à distância. Então, isso traz qualidade de vida e melhoria em rentabilidade para os munícipes dessas cidades que estão em pleno desenvolvimento. Itapurá é uma cidade que passa por isso. Você, né, Bianco, como um corretor, um empresário na cidade, tu vê a dificuldade de habitação que nós temos aqui, mas isso a gente tem que agradecer pelo desenvolvimento que está acontecendo, não só em Itapurá, mas em todo o estado. Então a gente vê que existem alguns desafios que nós, como gestor público, vamos passar, mas a gente entende que isso faz parte do progresso. E nós temos que estar preparados com o quê? Com uma saúde de melhor qualidade, uma educação de melhor qualidade, habitação para atender a nossa população. Com isso, a comunidade tem condição de crescer e crescer de uma forma ordenada e organizada. Isso, inclusive, prefeito, o agronegócio ele representa o desenvolvimento de muitas cidades. Tem muitas cidades que, se não fosse o agronegócio, não desenvolveriam. E tem cidades que, por conta de não ter o agronegócio, não desenvolvem. Eu vou dar um exemplo, que eu não vou me lembrar agora quem foi, já eu vou encontrar para eu falar, mas ela me passou um dado, uma vez que ela esteve aqui em Itapurá, e ela falou sobre a cidade de Chapada dos Guimarães, que não desenvolve por um motivo. E eu perguntei, qual? Ela, porque não tem um agronegócio. Chapada dos Guimarães é uma cidade próxima à cidade da capital mato-grossense e tem belíssimas cachoeiras, enfim. E se você andar pela cidade, você vai ver que é uma cidade não muito bem organizada, não é uma cidade bonita. O que tem de bonito são os pontos turísticos para você visitar.
e ainda assim a cidade ela não desenvolve, e ela vê a necessidade de desenvolvimento do agronegócio na região. Existe um estudo para que, se o agronegócio conseguisse desenvolver na região de Chapada dos Guimarães, a cidade desenvolveria. Vamos lembrar que aproximadamente 25% do PIB brasileiro é do agronegócio. Existem dados que aproximadamente 25% dos empregos em todo o Brasil são do agronegócio, são pessoas envolvidas no agronegócio. Então, isso representa muito, precisa dessa toda valorização e essa atenção que vocês estão dando para o agro, né? De fato, hoje, Itapurá, ele passa por isso, né? Já vem desde a década de 1980, os primeiros pessoas que chegaram por aqui, a história conta, né? Então, o agronegócio ele vem passando por algumas etapas. Teve aqui o Mato Grosso, a abertura, a vinda de pessoas, né? Na década de 80, 90, se tornou essa potência em produtividade, mas em contrapartida tem algumas regiões do próprio Mato Grosso que o grão, né, não entrou da mesma forma que entrou nessa região nossa aqui. E essas pessoas também sofrem um pouco essa falta de recursos. Então, onde o agronegócio entrou, e entrou de uma forma eficiente e eficaz, a população é uma população mais rica. Tanto que nós podemos dizer que o Itapurá, que é uma cidade aí, o IBGE fala que nós temos 15 mil habitantes, né? Mas hoje nós entendemos que a nossa população ela deve passar de 20 mil habitantes no mínimo, né? Mas nós somos a 27ª economia do agronegócio do país. Então, o nosso PIB, na proporção da população, nós estamos entre os mais ricos do país. Então, assim, isso prova que o agronegócio é muito forte. E a nossa população tem uma condição melhorada de alguns outros municípios aí, que o agronegócio não faz parte ou que não é o carro-chefe. Então, nós, assim, temos que agradecer a Deus por estarmos nessa região, em especial em Itapurá. É uma região muito próxima, muito rica, uma região que tem muito a crescer, e nós precisamos das políticas públicas para que vão em encontro desse desenvolvimento da região, para que nós possamos, de fato, entregar aquilo que a população espera do poder público. Só para complementar, foi a Cláudia Maria Borges que me informou. Ela já foi moradora aqui do município de Itapurá e ela me passou essa informação. Ela falou, existe um estudo, né, que Chapada dos Guimarães, se tivesse o agronegócio, ela desenvolveria muito mais. Seu Bianco. Ela foi secretária, só pegando o gancho aí, secretária umas gestões passadas aqui em Itapurá, né? Foi isso mesmo, ela mesma. E Chapada dos Guimarães já tem mais de 300 anos, né? Então, você veja bem, não que a gente queira denegrir Chapada, mas simplesmente valorizar o agro. O Álvaro falou dessa bênção que a gente tem de estar numa região muito produtiva. Eu sempre cito que nós temos uma das maiores bênçãos é a chuva. Uma chuva, na nossa região nós temos uma chuva quase que programada, quase que diretamente definida em determinados meses, e isso deixa com que o produtor rural faça e programe todas as suas produções. E temos também muita gente que aqui vieram e transformaram esse estado. Essa mesma fábrica de etanol, Álvaro, que você citou lá de Sinop, se não me engano, acho que são 51 famílias que se uniram em virtude de pegar sua produção e automaticamente transformar isso numa fábrica de etanol. Isso são empreendedores fantásticos, são pessoas que muito arrojadas. Então, o Mato Grosso só tem que agradecer a todas essas pessoas que vieram, e principalmente igual você, né, Álvaro? Veio do Sul aí e hoje é prefeito da sua cidade, né? De fato, esses municípios do Centro-Oeste são municípios jovens, né? 30 e poucos anos, 40 anos de fundação. Essa semana tivemos aniversário de Sinop, né? A capital do agronegócio, e essas cidades prosperaram, mas de fato, como ela prosperou? Com a iniciativa de pessoas com boa índole, com vontade de produzir, com trazer uma melhoria, né? E eu sou muito grato a Deus, grato pela oportunidade que Ele tem me dado, de vir jovem para Itapurá, ter uma oportunidade de trabalho lá em 1996, né? E
foi andando e a gente viu que o desenvolvimento dessa região é muito grande. E nós temos que desenvolver isso de qualquer forma, né? Uma forma como hoje eu estou no poder público, mas antes disso nós estávamos envolvidos na sociedade. Bianco tem um histórico muito bonito com várias associações, né, Bianco? Várias entidades que trabalham para que o movimento, que essas cidades consigam acompanhar esse desenvolvimento. E não é fácil, a gente vê que a cobrança e a necessidade da população cada dia aumenta mais e o poder público tem que estar atento para poder fazer essa entrega, né? E uma leve travada aí. Vamos aguardar para a gente conseguir a conclusão aí da fala do prefeito Álvaro Galvão, por Itapurá. Que um encontro, né, como a gente falava, seu Bianco, mais de 600 autoridades, trazendo autoridades aí, ó, a nível nacional, nosso vice-presidente, enfim, o ministro da Agricultura. A importância, né, Jossan, a importância de se trazer essas pessoas, a importância de se trazer essas autoridades para a região, isso mostra o poder do agro, o poder desses prefeitos, o poder, né? Voltou, Álvaro? Agora voltou. Tinha dado... Deus, tá ok? Pode continuar. Pode continuar. Não, eu não lembro aonde que parou aí o que é que eu estava falando, mas... A gente estava comentando sobre, principalmente, esse pioneirismo dessas pessoas que aqui vieram, né? Então, apenas complementando, agradecer, igual você que veio de uma região do sul, veio para cá para enfrentar um trabalho, iniciar sua vida, né? Bem dizer, vida de trabalho. E hoje, graças a Deus, você administra a sua cidade, né? Para nós é uma satisfação, né, Bianco, ter essa oportunidade, né, de ter saído de uma região também voltada ao agronegócio, sudoeste do Paraná, vem de uma origem de produtores rurais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e essa região, no primeiro momento, migrou para o centro-oeste, em especial Itapurá, Lucas, Sorriso, essa região que todos nós conhecemos. Aí vem uma segunda etapa, né? Vem um pessoal também de outras regiões do país, do Nordeste, que fazem parte desse desenvolvimento, né? E essa industrialização que está chegando agora, ela vai trazer muitos benefícios para toda a comunidade. Nós, como um município próspero, temos a obrigação de mostrar essa prosperidade em ações. E esse é o desafio da gestão pública, né? Sou grato pela oportunidade, como tu citou lá atrás, de vir jovem para o Mato Grosso, para Itapurá, e poder hoje, felizmente, estar à frente do nosso município, tentando fazer o máximo para que nós possamos entregar aquilo que nós se dispusemos a fazer lá atrás, quando nos candidatamos. Hoje nós temos um compromisso, e esse compromisso é de trabalhar por a população de Itapurá. Prefeito, para a gente encerrar aqui sua participação, eu gostaria de perguntar, você como gestor, como que você saiu de lá, desse encontro aí dos prefeitos? Mais motivado, com novas ideias na cabeça? Como que esse encontro beneficiou para suas próximas, para sua gestão daqui para frente? Sim, eu acredito que todo o encontro que nós participamos, com líderes, com pessoas que têm um conhecimento intelectual muito bom, isso nos fortalece. E sair de lá, assim, ó, com as pilhas recarregadas, saber o potencial que a nossa região tem, isso é muito importante, porque fazer um evento dessa magnitude, como foi feito em Sorriso, a 100 quilômetros daqui, trazer grandes autoridades, aonde essas autoridades olham para o contexto geral e vê a nossa região como uma região de muito desenvolvimento, isso para nós nos deixa um compromisso de fazer uma boa gestão pública, porque Lucas do Rio Verde é bem sucedido, Sorriso é bem sucedido, Mutum, Sinop, e nós também, Itapurá, somos bem sucedidos. Com isso, nós temos a obrigação de fazer uma boa gestão, como gestores do município que estamos hoje, para entregar para essa população. Então, nós ser só a região do agronegócio muito bem, não, a nossa população deve estar muito bem. Então, esse é o compromisso que nós saímos de lá firmado, trazendo algumas políticas públicas, como a parte ambiental, a sustentabilidade, isso nós temos que colocar em prática. As demais ações, os produtores por si próprios já buscam isso, já trabalham, e o município sim, trazendo essa infraestrutura para esses munícipes
produzir cada dia mais, melhorar a logística deles. Esse é um compromisso que nós temos com a população e saímos de lá com esse compromisso ainda mais pujante, fazendo com que nós trabalhe para que consigamos fazer isso da melhor maneira possível. Conversamos com Álvaro Galvão, prefeito pela cidade de Itapurá, no estado de Mato Grosso. Obrigado, Álvaro. Seu Bianco, vai lá, tua vez. Obrigado, Álvaro. Obrigado por participar. Obrigado por você ter sempre essa pessoa disponível como você é e que Deus te abençoe. Muito obrigado aí também pela oportunidade de participar desse programa, um programa que traz as grandezas da nossa região, discute os assuntos que são inerentes à atividade. Aí. Parabéns, José, pelo belíssimo programa que está desempenhando aí, juntamente com o Bianco e os demais convidados que sempre participam. Tamo junto. Valeu, parabéns. Até uma próxima. A gente continua por aqui. Vamos fazer um breve intervalo comercial, na verdade, seu Bianco. No próximo bloco, eu te chamo de novo. No próximo bloco, a gente fala sobre o evento Green Farm, que começa amanhã na capital de Mato Grosso, Cuiabá, um evento que vai reunir palestras, networking, troca de informações, com presença de autoridades confirmadas já. A gente vai falar sobre isso e detalhe, o Agrodebate estará lá a partir de amanhã até sexta-feira, o Agrodebate direto de Cuiabá, direto da Green Farm. A gente também fala ainda hoje sobre uma possível resposta à condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode retaliar o Brasil na próxima semana. Vamos discutir sobre isso já já. O intervalo é rápido, a gente já volta. Agrodebate está de volta, hoje é terça-feira, dia 16 de setembro. A você que continua conosco, obrigado pela sua companhia. Você que chega, ainda tem muito debate para acontecer, então senta, fica tranquilo e fica conosco que tem mais meia hora de programa ainda para rolar. Tem muita informação por aqui, muito debate ainda. Amanhã é dia de feira e feira de relevância, viu? Que vai conectar aí o mundo e o agronegócio. A Green Farm, na sua segunda edição, começa amanhã, quarta-feira, dia 17, e vai até o final de semana, aí, até na sexta-feira, com palestra, expositores, aí, troca de informações, com networking. Além das palestras, tem algumas programações. Não sei se você de casa já ouviu falar num tal de hackathon. Hackathon é uma experiência muito bacana que envolve pessoas que estão empenhadas em trazer novas alternativas de negócio. E em uma rodada de discussão com pessoas para instruir, o hackathon ele traz um problema e os participantes, que normalmente são em grupos, 2, 3, 5, 10 pessoas, eles têm que arrumar alternativas. As melhores alternativas são premiadas, e é isso que vai ter também no Green Farm, esse evento que promete a partir de amanhã em Cuiabá, e o Agrodebate vai estar lá. Seu Bianco, bem-vindo aqui mais uma vez. Vai ser a segunda edição desse evento, vai ter muitos expositores por lá, presença de autoridades, o governador do estado de Mato Grosso planeja estar presente, e o Agrodebate vai estar lá a partir de amanhã, completando um ano. Amanhã a gente faz um ano no ar, amanhã será a edição de número 221, hoje é a edição de 220, número 220, amanhã é a edição de número 221, com o início da Green Farm e aniversário do Agrodebate. E eu acho que não teria uma opção melhor da gente comemorar se não fosse fazendo o que a gente gosta, que é trazendo informação. E só para complementar, dentre as palestras, tem uma palestrante internacional, que se eu estiver errado, a Soo Jung-ko, que ela é da Coreia do Sul, advogada formada na Universidade de São Paulo,
com especialização em Direito Societário, pós-graduada pela GV Law e mestre em Direito pela Universidade de Georgetown, em Washington, D.C. Então, a gente tem nomes de muita relevância, como também o governador do estado de Mato Grosso, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, deputado estadual por Mato Grosso, Dilmar Dal Bosco. Então, a gente está falando de nomes e que a gente vai estar preparado para conversar com esse pessoal aí para trazer informação para o nosso telespectador. Então, parabéns para você que você vai estar lá. Vamos ter a oportunidade, você vai ter a oportunidade, nós vamos ter de conversar com essas pessoas. Geralmente existe uma grande dificuldade, porque são pessoas que têm compromissos inúmeros, não pode ficar muito tempo conversando. Mas que bom, que ótimo, nada melhor do que um programa desse para você registrar esse ano, esse primeiro ano da sua grande ideia, o Agrodebate. Então, espetacular para você, para mim, para toda a nossa família, para toda a nossa região, para a nossa cidade, e é espetacular para o agro, porque o que a gente discute aqui dentro do agro é talvez trocar ideias daquilo que a gente pensa e que possa ser benéfico para toda uma comunidade, para o Brasil, para toda a nossa região. Então, que bom que você vai lá. Talvez lá você vai ter entrevistas com pessoas que trarão ideias diferentes das nossas, porém, é bom a gente sempre ouvir para a gente aprender, né? O debate é isso. A proposta do programa sempre foi essa. Porque eu tinha até nome, eu tinha até medo no início do programa de dar esse nome de agrodebate, porque eu acho que a palavra debate ela está muito atrelada às discussões que o brasileiro está acostumado a ver nos debates políticos, que muitas vezes eles são baixos. E o debate, se a gente for buscar aí uma tradução para o termo debate, um significado, a gente vai encontrar que é uma discussão, é uma exposição de razões em defesa de uma opinião ou contra um argumento, ordem, decisão, e não necessariamente daquela maneira que a gente está acostumado a ver nos debates políticos. E a minha proposta era de mostrar também para o nosso telespectador que o debate é isso aqui que a gente faz. Na maioria das vezes nós concordamos em muitas ideias, mas em algumas vezes nós discordamos. E aí que eu acho que faz a grande diferença. O debate, ele pode ser politizado, deve ser politizado, e ele pode ser, sim, dessa maneira que a gente faz, de maneira saudável, expondo cada um a sua opinião com muito respeito e, claro, buscando sempre chegar a alguma conclusão. Às vezes não dá nem para chegar a conclusão nenhuma. Eu não vou te convencer da minha opinião e nem você da minha. E ainda assim está tudo certo. E é isso que é o debate. O debate, a discussão, ele é excelente por causa disso, porque eu coloco minha ideia, você contrapõe minha ideia, porque você acha que o caminho ou o projeto B é melhor, e talvez lá na frente nem o meu projeto nem o seu seriam os melhores, teriam um terceiro projeto, né? Então isso é importantíssimo para que a gente veja que tem diversas modalidades da gente seguir em qualquer negócio, em qualquer atividade. Isso faz parte do agro, faz parte, então, principalmente por seu debate. E quando você fala em agro, Rossan, o debate ele é mais valorizado em virtude do quê? Às vezes você, num plantio de soja ou de qualquer produto, às vezes você fazendo a coisa errada ou não tão bem planejada ou na data não tão prevista, ela dá bem mais certo. Vou dar um exemplo. Plantamos a soja hoje porque choveu bem hoje. Depois fica um tempão sem chover. Aí o que acontece? Tem que replantar. Se eu não tivesse plantado hoje, talvez a ideia de um companheiro ou de um sócio não seria o plantio hoje e aguardasse uns dias a mais. O plantio seria melhor lá. Mas quem é que poderia prever que a chuva não viria na data certa? E quando você trabalha com tempo, com clima,
Então não é exata, mas não é tipo uma matemática exata. Isso sempre vai ter algo certo e algo errado. Então, aí que faz parte exclusivamente do debate. Amanhã então, portanto, começa a Green Farm. A gente vai dar uma voltinha pelo site da Green Farm Brasil. Olha aí, ó, tem o Fazenda Rosa, que já passou por Tapurá também, né? Olha, Paulo, segura para mim ali em cima. Eu queria ver isso aí. A gente viu ali o Agro 5.0, né? Um fórum de agronegócio, inovação e sustentabilidade. Olha aí, ó, o mundo e o agro se encontram aqui. Então vai ter muita coisa para os participantes. Quem quiser passar por lá, vai acontecer na capital de Mato Grosso, né, com palestras, oficinas, rodada de negócio, leilão, novas tecnologias. Fazenda Rosa, que o Tapuraense e algumas cidades do estado de Mato Grosso já receberam, já sabem do que se trata, mas o Fazenda Rosa vai estar muito mais reforçado durante o Green Farm em Cuiabá, com muitas palestrantes, muitas mulheres aí de nome participando. Então é uma grande oportunidade para o mato-grossense para adquirir um pouco mais de conhecimento. Quem estiver mais próximo aí, né, da capital de Cuiabá, vale a ida até lá. Quem não tiver como ir, é só ficar ligado no Agrodebate, que o Agrodebate vai trazer as principais informações. O seu Bianco falou muito bem, seu Bianco, tem autoridades, tem algumas pessoas que não tem toda essa disponibilidade de tempo para uma conversa, né? Claro que a nossa intenção, a gente está tentando e vai tentar trazer as máximas informações, mas mesmo que não venha uma entrevista por aí, a gente vai trazer, né, um resumo das principais entrevistas, vamos discutir sobre o que foi discutido durante essas palestras para a gente mais uma vez debater o agronegócio, seu Bianco. Beleza, vamos ver o que a gente pode perguntar para essas pessoas, se a gente vai ter essa condição de perguntar, né? Mas o mais importante, de repente, Jossan, é que essas pessoas elas vão num palco, numa palestra dessa, passar inúmeras e grandes informações de que o agro precisa, do que vai ser do futuro do agro. Então, não pensem que ir nesse encontro é um tempo perdido. Se ganha anos e anos de conhecimento. O que eu mesmo já adquiri de conhecimento durante esse 1 ano de programa, acho que vale por uma faculdade, hein? Enfim, a partir de amanhã, então, direto de Cuiabá, o Agrodebate aí, ó, com, claro, a participação do senhor, seu Bianco, da Daiane Kirnev, que volta amanhã também, estava adquirindo conhecimento também em Cuiabá, numa nova palestra aí da AproSoja, mas amanhã a Daiane está de volta conosco também, participando por aqui, dando opinião. E amanhã, então, portanto, direto de Cuiabá e vocês com as suas participações também. Vamos lá, então, para o nosso próximo assunto a ser discutido hoje, seu Bianco. A gente vai falar agora sobre dólar, bem rapidinho, só uma pincelada. O senhor pode continuar comigo por aqui? Porque o dólar, ele voltou a cair aí no Brasil, com a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Como que a gente entende essa informação de uma maneira mais fácil, né? Porque parece que o mercado de câmbio brasileiro está em sintonia aí com o exterior. O dólar começou terça-feira, hoje, em baixa, frente ao real, né? Por conta de uma expectativa do corte de juros pelo Federal Reserve na quarta-feira, amanhã, né? Então, o que é que a gente deve esperar? Como que o brasileiro reage com uma informação dessa? Quais são os benefícios que uma queda de dólar pode beneficiar aí, né? Pode trazer para o produtor brasileiro? Jossan, a queda dos juros norte-americanos vai fazer com que poupadores norte-americanos, ou quem poupa mais no dólar, eles corram desses mercados, porque ou eles vão para algum mercado em que pague um juro mais alto. Onde serão esses mercados? Principalmente o mercado brasileiro, que precisa de dinheiro, então eles virão para o mercado brasileiro. É por isso, então, que o dólar aqui está caindo, porque vai ter uma oferta bem maior de recursos que entrem aqui no nosso país. Quanto ao produtor rural também, ele tem que ver
Quando às vezes muitos produtores rurais pegaram empréstimos com o dólar a 6,20, 6,30. De repente, para esse produtor, é o momento dele quitar suas dívidas. Por quê? A previsão ainda para 2025, 26 e 27 é que o dólar ainda fique entre os 5,30 e os 5,40. Então, de repente, seria o momento de se quitar. Porque se você pegou um empréstimo o dólar estava 6,20 e 6,30. Hoje você vai pagar, e vai pagar juros de 5%, você estaria pagando menos do que o valor que você tinha recebido em reais. Então, de repente, essa é uma grande oportunidade para se quitar dívidas, né? Se você não tem essa oportunidade de quitação de dívidas, toda e qualquer dívida em dólar, na minha opinião, você deveria travar seu produto também em dólar. Trave o seu soja também em tantos dólares por saca. Vou receber lá em março? Tá bom, vai receber em março. Mas tua dívida também vence em março. Sua dívida é tantos dólares, eu travo o meu soja também em dólar. São maneiras de você não ganhar muito dinheiro, mas também não perder muito dinheiro. Isso se não tiver anúncio de uma resposta, de uma retaliação aí por conta da condenação de Bolsonaro, hein? Já já eu te chamo de volta. A gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre essa possível resposta americana à condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A gente já havia falado sobre isso por aqui e há uma expectativa de que na semana que vem, quando o presidente Lula deve fazer uma visita aos Estados Unidos, o país americano faça aí, dê uma resposta como retaliação aí, como resposta a essa condenação a Jair Bolsonaro. Será que acontece ou não? O quão ruim isso vai ser? Depois do intervalo a gente volta já. Agora o debate desta terça-feira de volta. Vamos lá falar do nosso último assunto de hoje, já que o presidente Lula tem uma viagem marcada para os Estados Unidos na semana que vem, terça-feira. Ele deve desembarcar em Nova York para uma Assembleia Geral da ONU em Nova York, né? Vai discutir na abertura do encontro algumas questões aí com a ONU. E o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ele sinalizou ontem que novas medidas em retaliação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro serão anunciadas na próxima semana. Então, será que eles estão aguardando a ida do presidente Lula até o país americano para falar de frente alguma coisa? O que será que vem por aí? E de que maneira que isso pode afetar o agronegócio, né? Ou o Brasil de maneira geral? Seu Bianco volta aqui comigo para a gente falar sobre este assunto. Seu Bianco, pareceu uma ameaça na sua interpretação, já falando que na semana que vem eles vão fazer um anúncio? É uma coincidência a ida do presidente brasileiro até lá e essa data deles aí, o Marco Rubio falando que na semana que vem vai fazer um anúncio? Soa para o senhor como uma ameaça? Eu acho que eles estão jogando as cartas deles na mesa. O que o presidente Lula vai fazer nos Estados Unidos? O que é que tem nos Estados Unidos? A Assembleia Geral da ONU, que sempre o governo brasileiro, o presidente brasileiro faz a abertura. O discurso de abertura é feito pelo presidente brasileiro. Agora, o que é que o nosso presidente vai falar nesse discurso de abertura? Esse aviso aí do Rubio tem sido para que ele se contenha no que ele vai falar. Porque depois que ele falar, o anfitrião, que é os Estados Unidos, eles vão falar, aí o presidente dos Estados Unidos vai falar. Então, no meu entender, o que ele quis dizer é que toda e qualquer ação pode ter uma reação. Esperamos que tanto Lula quanto Trump não... Principalmente porque o mundo estará vendo esses dois discursos deles
e não interessa a ninguém ficar discursando e brigando em cima disso. Então esperamos que eles usem da diplomacia e que, se houver alguma taxação, alguma coisa, que seja mais, penso eu, que seja mais aí no âmbito mais pessoal e não que seja no agronegócio, que seja... Porque o Trump tem uma briga especialmente com o Moraes, né? Com o Alexandre de Moraes. Começaram em virtude de que o Alexandre de Moraes quis impedir algumas coisas, de atividades de empresas dos Estados Unidos no Brasil. E aí, então, vamos dizer, o governo norte-americano pegou, nas palavras nossas, pegou raiva. Então, esperamos que eles se contenham e, principalmente, a diplomacia tenha mais validade de que está sendo feito um discurso para que todo mundo está presente e todo mundo está ouvindo. Então que o anúncio seja, né, mais direcionado, que não tenha nada a ver com o Brasil, porque isso se trata mais de uma briga política, né? Mas entrou naquela briga, principalmente do Trump com o Alexandre de Moraes, em virtude das redes sociais, e aí depois disso o Trump quis dizer mais alguns fatores que eram, e acrescentou o julgamento do Bolsonaro. Mas isso são, no meu entender, são mais coisas mais individuais e políticas. Não tem nada a ver com a economia, não teria nada a ver com a reunião da Organização das Nações Unidas. Isso que é a ONU. Então, principalmente em cima disso, acho que o mundo está de olhos nisso. Penso eu que os dois presidentes eles vão se conter muito. Muito bem. Acho que dá tempo da gente conversar sobre o nosso último assunto também. Só uma pincelada também, já que temos só 5 minutinhos, mas dá tempo da gente falar sobre ele. Pode continuar comigo aqui, seu Bianco. A gente fala sobre a demanda pelo biodiesel, que tem impulsionado a produção do óleo de soja, né? Na margem da indústria aí. E a gente tem falado muito sobre esses combustíveis verdes, que são combustíveis renováveis, não são como o petróleo, que alguma hora vai acabar. A gente está falando de óleo de soja, que produz todos os anos, incentiva a indústria, incentiva o produtor rural, incentiva a criação de empregos, e esse aqui é um dos principais setores aí que leva a economia, não somente do Brasil, mas de vários países no mundo. E de acordo com dados do CPEA, o óleo alcançou um índice de 49% na participação dos lucros. E aí, se a gente compara com outros números, principalmente quando se trata no estado de São Paulo, que esses números são de lá, em 2024 a média de participação era assim, 62,2% para o farelo e 37,8% para o óleo. Aí agora, em 2025, ao invés de 62 e vamos arredondar para 38, ao invés de 62 e 38, a gente tem 51,49, quase 50-50, quase empatado. Isso representa o quê? O que a gente está vendo com um número desse, seu Bianco? José, o óleo de soja, as esmagadoras de óleo de soja, elas tinham como produto principal o farelo, porque o farelo era dedicado para alimentação de animais. Hoje, com o incentivo do biodiesel, as indústrias elas estão tendo bons lucros em cima do óleo de soja. Por quê? O óleo de soja está indo diretamente na mistura com o combustível, com o diesel. Isso tem uma grande vantagem para o produtor de soja brasileiro, que vamos ter sempre soja, poderemos produzir soja a quantidade que for, que cada vez mais haverá soja, óleo de soja no combustível, né, no diesel, e com isso o que vai haver também? Melhora o meio ambiente, aquilo que você acabou de falar, incentivos de produção, pessoas, mais empregos, isso tudo ficando dentro do nosso país. Nada de você importar petróleo
ou mesmo a extração do petróleo, mas muito do petróleo usado no Brasil ainda é importado. Nada de você sofrer com guerras, nada de você... É tudo produzido aqui dentro do Brasil, tudo renovável. Então, isso é espetacular. E nós temos ainda muito mais campo para que o biodiesel ainda se aumente a quantidade de óleo de soja no diesel. Isso deve ser gradativo, por quê? Porque senão também iria faltar soja. Se você quiser amanhã passar quase tudo para... Primeiro que os motores também não vão resistir. Mas, se você quiser, você tem que ser gradativo para quê? Para que todos vão acompanhando, que a produção das indústrias, das esmagadoras, vão tendo essa produção normal para essa mistura, e automaticamente tudo isso vai se ajustando aos poucos. Mas isso dentro de 10 ou 20 anos, eu acredito que a mistura será de meio a meio, 50% de cada um de diesel e 50% de óleo de soja. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela sua participação. O programa de hoje se encerra aqui. Amanhã voltamos, nós diretamente de Cuiabá, da Green Farm. Obrigado por hoje, seu Bianco. Uma boa noite e até amanhã. Obrigado por você, mais uma vez, parabéns pelo teu programa, parabéns por tudo isso que você fez e faz pelo agro, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país e principalmente pela defesa de um setor tão importante que é o agro, tão massacrado, que simplesmente alimenta o mundo e não consigo acreditar. Muitas pessoas ainda o criticam. Mas obrigado por você ser essa pessoa que criou esse programa e que defende o nosso agro. Boa noite a todos, boa noite para você e boa noite a todos que nos assistiram. Obrigado a você por fazer parte, mas amanhã eu falo mais elogios. Valeu, boa noite. Amanhã a gente volta, viu? Direto de Cuiabá, então, Green Farm. Estaremos num estúdio que já está pronto para a gente. Diretamente, então, dessa feira aí que conecta o mundo e ao agronegócio. Até amanhã, estamos pegando estrada agora. Partiu! Tchau, boa noite.